TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com essa bela imagem desses amigos de Deus aí, São Maximiliano, a imagem também de Maria Imaculada, estamos começando mais um programa, uma saudação muito carinhosa, um abraço afetuoso a você que participa desse programa, que já conhece a dinâmica, mas se você não conhecia, seja muito bem-vindo aqui, Padre Adriano, pela TV Imaculada, essa TV que traz esperança, essa TV que informa, essa TV que evangeliza. Minha saudação muito carinhosa a todos vocês. E vocês viram hoje, olha aqui o esquema, né? Já tive que gastar um pouquinho, comprei um blazer para ficar mais bonito para o programa Respostas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Teve que ajustar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu achei que eu estava um pouco mais magro, mas deu tudo certo. Gente, com muita alegria eu estou aqui de novo com vocês, programa ao vivo, aqui pela TV Imaculada, e como você já conhece um pouco a dinâmica do encontro, desse nosso programa, no primeiro bloco hoje nós vamos ter aquela reflexão que a gente faz a partir de um texto do Concílio Vaticano II. Um texto que ilumina a nossa reflexão, um texto importante para a caminhada da nossa fé. E é interessante que hoje, olha, atenção, hoje tem mudança de tema. Por sinal, já avisei aqui para a equipe, olha, esse tema que está chegando aí é um tema que eu me sinto muito à vontade e um tema que eu gosto muito. Inclusive, a gente poderia, nas nossas reflexões, aprofundar muito isso, porque isso tem muito a dizer para nós. No segundo e terceiro bloco, você sabe, a sua pergunta para nós, envia para nós a sua pergunta, porque nós vamos exatamente responder estas perguntas. Não temos fórmula de bolo aqui, mas tem sempre aquela vontade de buscarmos a iluminação que a fé pode nos oferecer para que as nossas escolhas, que o nosso caminhar seja sempre na direção da luz. Muito obrigado pela sua audiência e vamos agora então para o trabalho? Bora lá! Olha só, nós estamos falando nesses dias sobre o capítulo, e foram 3 partes desse capítulo, que falavam sobre a promoção, a dignidade do matrimônio e da família. Tinha que ser 3 partes, gente. Não precisa ficar fazendo rodeios para dizer que é um tema de fundamental importância para o destino da igreja e para o destino da humanidade. É uma frase forte que João Paulo II disse uma vez. Ele escreveu: o destino da igreja e da humanidade passa pela família. Eita pega, que tem toda a razão o Papa, porque nós estamos diante de um tema que não pode ser ignorado, porque o custo disso é grande, né? E agora nós vamos com outro tema. Aliás, nós estamos mudando de capítulo hoje, hein? Olha só, tem mudança de capítulo. Vamos para o capítulo 2. A conveniente promoção do progresso cultural. Olha só, é conveniente olhar para a cultura e perceber que há a necessidade de promover um progresso cultural. O que é esse termo progresso? O que é esse termo cultura? Eu acredito que a gente vai ter que começar por aí. E o tema próprio do encontro de hoje é a cultura e sua relação com o homem, com o ser humano. Atenção, fiquem bastante atentos na leitura que a gente vai disponibilizar para vocês, porque eu acredito, tenho certeza que a gente vai ter que refletir, sobretudo, a partir da perspectiva cristã, o tema da cultura. Tema muito importante, muito bacana. Gente, vamos disponibilizar agora para vocês. Boa leitura e nós já vamos voltar na sequência para a reflexão. A conveniente promoção do progresso cultural, a cultura e a sua relação com o homem. É próprio da pessoa humana necessitar da cultura, isto é, de desenvolver os bens e valores da natureza para chegar a uma autêntica e plena realização. Por isso, sempre que se trata da vida humana, natureza e cultura encontram-se intimamente ligadas.
A palavra cultura indica, em geral, todas as coisas por meio das quais o homem apura e desenvolve as múltiplas capacidades do seu espírito e do seu corpo. Se esforça por dominar, pelo estudo e pelo trabalho, o próprio mundo. Torna mais humana, com o progresso dos costumes e das instituições, a vida social, quer na família, quer na comunidade civil. E, finalmente, no decorrer do tempo, exprime, comunica aos outros e conserva nas suas obras para que sejam de proveito a muitos e até a inteira humanidade, as suas grandes experiências espirituais e as aspirações. Daqui se segue que a cultura humana implica necessariamente um aspecto histórico e social, e que o termo cultura assume frequentemente um sentido sociológico e etnológico. É neste sentido que se fala da pluralidade das culturas. Com efeito, diferentes modos de usar das coisas, de trabalhar e de se exprimir, de praticar a religião, de formar os costumes, de estabelecer leis e instituições jurídicas, de desenvolver as ciências e as artes e de cultivar a beleza, dão origem a diferentes estilos de vida e diversas escalas de valores. E assim, a partir dos usos tradicionais, se constitui o patrimônio de cada comunidade humana. Define-se também, por meio este modo, o meio histórico determinado, no qual se integra o homem raça ou época e do qual tira os bens necessários para a promoção da civilização. Gaudium et Spes. É sempre uma riqueza muito grande a gente ter contato com o texto onde ali a gente percebe a sabedoria, se exprime a sabedoria da igreja reunida em concílio. E aqui a gente percebe que nós não precisamos ficar inventando a roda. Por isso que eu falo que quem quiser hoje ser uma pessoa em conformidade, em comunhão com a igreja, realmente precisa conhecer o Concílio Vaticano II. Eu não canso de repetir isso aqui, porque exatamente me parece que o discurso de algumas pessoas e de alguns pregadores, exatamente por estarem desconectadas da reforma implementada no Concílio Vaticano II, querem falar ainda, tentando repropor a ideia de um tempo que nós não vivemos mais. E essa conexão, essa falta dessa conexão acaba decretando a irrelevância dos nossos argumentos para os temas sociais, como esse tema da cultura. Ah, mas padre, isso não tem nada a ver com a nossa religião, com a nossa fé? Sinal de que você precisa rever seus conceitos, porque tem tudo a ver, sim. De fato, era de se esperar que o tema de hoje tratasse sobre a questão da cultura. E veja que a cultura é a expressão da alma de um povo. Aquilo que se constrói a partir das tradições, das instituições. E aí nós podemos ver que você pode abordar o tema da cultura sob diversas perspectivas. O texto vai falar, inclusive, que normalmente a gente vai olhar por aspecto etnológico ou pelo aspecto sociológico. E desse ponto de vista, as construções culturais, nós podemos dizer que existem culturas. Aqui nós estamos falando no plural. Até podemos dizer, embora nós habitemos o mesmo país, podemos dizer que determinadas regiões têm culturas distintas. E essas culturas distintas determinam visão de mundo, determinam concepção de ética, concepção de moral, de modo que a gente percebe que essa pluralidade ela não é negativa, muito pelo contrário. Mas aqui eu chamo a atenção para vocês que tem um aspecto interessante. Cultura precisa ser vista na sua complexidade, no aspecto da sua dinamicidade. No fundo, cultura é um elemento imaterial que forma mentes de um povo, seu modo de ver, mas que é determinado exatamente por regiões, por concepções, por povos, e esta pluralidade é um enriquecimento da concepção de cultura. Então veja, é o aspecto humano, e a igreja chama a atenção que nós não deveríamos, meus caros, nós não deveríamos separar o conceito de cultura do conceito de natureza. Quando a gente fala, inclusive, aqui eu não vou entrar nesse pormenor, mas a questão da dimensão da lei natural e a própria concepção de cultura. Então veja, hoje, quando nós olhamos para a igreja
e para o nosso evangelizar e olhamos assim, mas não é necessário conhecer a cultura. É um desconhecimento total do que significa, por exemplo, evangelizar. Porque o próprio Papa Paulo VI, eu não estou falando de ontem, já tem um tempinho, né? Já falava de evangelização das culturas. E não precisa ir muito longe, não. Nós começamos lá no cristianismo, no início, os padres da igreja, os primeiros grandes teólogos que construíram o edifício, a base, os fundamentos do edifício da fé, falavam que quando nós vamos evangelizar, as culturas já têm o sêmen do verbo, né? As culturas já estão predispostas, existe uma espécie de preparação ao evangelho das culturas. Então aqui, eu diria, o que o Papa Paulo VI estava dizendo quando a igreja precisa evangelizar as culturas? Aqui vai ter uma importância muito grande o mundo da educação. Por exemplo, isso ficou claro, se alguém ficou atento ao tema da campanha da fraternidade, no ano em que tratou sobre a fraternidade e a educação. Como é importante essa dimensão da educação no desenvolvimento, no progresso da cultura. E agora, o conceito de cultura, ele precisa ser purificado? Com certeza. Primeiro, ele precisa ser conhecido. E aí a gente vai precisar de alguns instrumentais importantes que são oriundos das ciências. Por isso, não vamos nunca demonizar as ciências, como fazem alguns negacionistas, porque nós precisamos da ciência, inclusive, para receber instrumentais de análise mais profunda desses conceitos que são importantes para nós. Então, o que é cultura na perspectiva cristã? E quando nós estamos falando de evangelizar a cultura, nós estamos falando de mudança de cultura? Ou nós estamos falando de um processo que respeita a cultura, mas que introduz na cultura os elementos, o fermento do evangelho, deixando e promovendo naquela cultura aquilo que já é sinal da presença do Verbo de Deus, do Filho de Deus? Então a gente não pode dizer que a cultura é um elemento necessariamente contrário ao Evangelho. Existem sim luzes e sombras. Por isso que eu falo, gente, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Uma análise madura das coisas. A cultura apresenta luzes e sombras. O que a gente não pode é entrar naquele processo paranoico de demonização da cultura, porque nós queremos, no fundo, impor o modo de ver o mundo. Então aqui a gente precisa, por exemplo, quando eu falo, não tem como evangelizar sem conhecer aqui, por exemplo, a cultura do mundo, da percepção dos nativos, dos povos nativos da nossa nação. Por muitas vezes nós levamos com o evangelho a imposição de um modo, de uma visão de mundo. Isso tem a ver com o evangelho? Absolutamente não. Porque por vezes o que a gente impôs foi um modo de viver nossa cultura, que pode ser visto numa outra perspectiva e vivido numa outra perspectiva, porque o importante, o essencial é o evangelho. Se você reza em latim ou em guarani, tá? Só para dar um exemplo, Deus também fala guarani. Deus também fala guarani. Então a gente precisa realmente entender que esse discurso da evangelização da cultura não pode justificar a imposição de uma visão cultural ocidental e europeia. Tá? O nosso processo de evangelização na colonização, os professores de história que estão assistindo aqui agora vão dizer, eita, é isso mesmo, nós erramos muito. Claro que não podemos pensar também naquela visão extremista, né, de um certo historicismo que pensa que a gente vem assim com faca e bomba guardada nos bolsos para acabar com tudo, não. Existe uma necessária visão do contexto, mas é verdade que é importante, no tema da evangelização da cultura, nós aprofundarmos o tema da cultura para que possamos perceber qual o caminho, né? O caminho do diálogo com as culturas, o caminho da proposta do evangelho para que seja sal e luz dentro das culturas. Muito obrigado, eu falei para vocês que é um tema empolgante, a gente vai desenvolver ele ainda sucessivamente também em alguns momentos da nossa reflexão. Chegamos ao final desse primeiro bloco, passou rapidinho, a gente vai para um intervalo que não demora muito e já voltamos então para as perguntas que vocês nos enviaram, inclusive tem pergunta que chegou durante a semana, que bacana. Obrigado pela participação de vocês, até daqui a pouco.
Já voltamos, segundo bloco do programa Respostas. Eu gostaria de dizer para vocês que chegou o momento da participação de quem está aí na audiência. Obrigado, por sinal. E a gente coloca sempre à disposição de vocês aí o telefone 347-0532, 99347-0532. E eu queria dizer uma outra coisa importante. Se você assistir durante a semana a reapresentação do programa, você sabe que tem esse programa ele é reprisado algumas vezes durante a semana. Como que você faz? Você não pode mandar pergunta se você está assistindo uma reprise? Claro que pode. É isso que a gente queria dizer para vocês. Você pode enviar, tá, suas perguntas, porque agora também tem o Instagram que nós vamos disponibilizar para vocês, que vocês podem estar atentos, que a pergunta pode estar sendo enviada durante a semana. Acabou de assistir a reprise, tá? Você pode estar nos enviando a sua pergunta, do mesmo jeito que acontece com o programa que está ao vivo, tá bom? Isso é muito importante. E tem os vários canais, sobretudo o telefone, o WhatsApp, a equipe está sempre atentos, e de fato foi o que aconteceu. Essa pergunta que veio durante a semana, tá? A pessoa assistiu uma representação do programa Respostas, e aí a gente, né, a Cleusa do Nova Lima, queria inclusive mandar um beijão no coração. Cleusa, muito obrigado pela sua pergunta, uma saudação muito carinhosa a todo o pessoal do bairro Nova Lima. Deus abençoe vocês, tá certo? A pergunta da Cleusa é: sou católica e tenho uma dúvida. Maria teve irmãos de sangue? Cleusa, com certeza, quando você faz esse tipo de pergunta, você já deve ter se confrontado com uma afirmação contrária a isso. Porque aqui nós temos uma abordagem que ela é um pouco apologética. Em que sentido? Esse assunto chegou para nós por causa dos questionamentos de muitos irmãos de tradição reformada ou protestantes, ou como nós comumente chamamos, evangélicos. Embora dentro do mundo evangélico existe uma infinidade de tradições, de denominações, e a gente sabe bem disso, até com sensibilidades bastante distintas dentro desse universo evangélico. E aí, nesse ambiente, soa quase como que uma contraposição ao afirmar que vem dos nossos irmãos reformados a afirmação de que Maria teve outros filhos. O que explicaria isso é que determinada afirmação da Sagrada Escritura, onde se chega a afirmar os irmãos de Jesus. Muito bem, se você pega a lista desses irmãos de Jesus, você vai encontrar, por exemplo, alguns deles que têm mães que não são Maria. Por exemplo, você vai pegar dessa lista dos chamados irmãos de Jesus, nós vamos descobrir numa outra passagem bíblica que a mãe não é Maria, é outra. E por que chama irmão de Jesus? Então aqui, nesse campo do debate bíblico, e aqui nós estamos propriamente no campo exegético, existem muitas discussões. Eu queria fazer um preâmbulo aqui agora, Cleusa. De qualquer forma, a nossa afirmação de fé é que toca a questão católica, vai tocar num outro dado que para nós é importante. É importante porque nós estamos querendo preservar, dentro da dimensão de busca do mistério da identidade de Jesus, tem um aspecto que é importante. Jesus é humano e divino. Eu sei, Cleusa, que você vai dizer, você está fazendo todo um giro, mas para você perceber por que os católicos se preocupam com a questão da virgindade de Nossa Senhora. Não é por causa da virgindade de Nossa Senhora, porque não ser virgem não é necessariamente um pecado. Toda a tradição, e não é um pecado, porque toda a tradição bíblica do Antigo Testamento, para a mulher não ter um filho é uma maldição, é uma falta da bênção, tá? Veja que, claro, que nós estamos dentro de uma sociedade de mentalidade patriarcal. A mulher não dar um filho para o esposo, né, é concebido como uma coisa muito, muito negativa socialmente. É uma vergonha para a mulher. Então, nós não vemos na Sagrada Escritura somente a exaltação da virgindade, também do matrimônio. Porque como é que vai ter filho se, né,
brincando um pouquinho, né? Mas para dizer que também a virgindade vista no aspecto bíblico tem uma importância muito grande. E aqui a gente percebe que toda a tradição bíblica preserva as duas coisas, a importância do matrimônio e também a importância da dimensão da virgindade, que não é vista só no aspecto, tá? Olha só, no aspecto da virgindade biológica, mas o aspecto teológico. Qual que é o aspecto teológico? É a intervenção divina. Com Cristo aconteceu algo inusitado. Embora aconteça o que acontecer, ninguém de nós pode tirar de Cristo a afirmação de que ele é verdadeiro homem. Você não pode tocar isso. Ao mesmo tempo, o equilíbrio do dogma, da verdade de fé aqui, vou falar de maneira um pouco mais simples, ele também é Deus. Então, se você olha, Sara no Antigo Testamento Abraão recebe a visita de 3 desconhecidos, avisam que Sara vai ter filho. Sara, atrás da tenda, dá risada, tanto que o filho de Sara, que se chama Isaac, a tradução é o filho da risada. O que aconteceu? Por que Sara ri? Sara já é anciã, não tem mais como ter filho. Isso para dizer que o povo, filho de Isaac, a descendência de Isaac, é para explicar o lugar privilegiado da descendência de Isaac, que é o povo de Israel. Não sei se vocês entendem que já no Antigo Testamento a importância da esterilidade de Sara tem um ponto de vista muito mais teológico do que biológico. O que acontece? No Novo Testamento nós vamos olhar que Maria é virgem. Ao mesmo tempo que nós temos um outro paralelo, que a prima Isabel também é uma anciã. O que nós estamos determinando aqui é o extraordinário da ação de Deus nessa mulher. E aí, Cleusa, nós não vamos encontrar problemas com os nossos irmãos, vou dar um exemplo aqui, luteranos, que são do protestantismo mais histórico, das origens, quando nós falamos da virgindade de Maria antes do parto. Não tem problema. Não tem problema porque Jesus é, de fato, biblicamente chamado primogênito. O que é primogênito? Primeiro filho. O problema começa a aparecer quando a Igreja Católica faz a afirmação de que Maria também permaneceu virgem durante e depois do parto. Se a Igreja afirma na sua fé que Maria permaneceu virgem depois do parto, é óbvio que a afirmação de que Jesus tinha irmãos para nós tem um problema. Você conseguiu seguir esse raciocínio? Para nós é um problema. Porque como é que ela continuou virgem depois do parto se Maria não teve mais filhos? E aqui, Cleusa, eu vou te apresentar o peixe que eu comprei, no sentido de que a resposta exegética que nós encontramos é, assim como você vai encontrar aqui na lista de irmãos de Jesus, você vai encontrar uma outra mãe que não Maria, o que nós estamos querendo colocar aqui? Que nós temos um problema de interpretação bíblica. E aqui nós vamos perceber que a ausência de o termo primo ou parente próximo, nós podemos dizer que também a parentela de Jesus, né, podem ser chamados, inclusive no contexto bíblico, de irmãos. E aí você vai perceber que já no Antigo Testamento existe esta aplicação do termo irmão para quem na verdade é sobrinho, para quem na verdade é um parente e não irmão de sangue necessariamente. Então, Cleusa, eu vou ter que concluir aqui para você a resposta que você está buscando. Para nós católicos, a nossa interpretação exegética continua defendendo o fato de que Maria não teve outros filhos. Se Maria não teve outros filhos, Jesus não teve outros irmãos. Então, nesse sentido, nós permanecemos com a interpretação de que o termo irmão não é associado a irmão de sangue, mas é a apropriação de um termo na falta de outro para utilizar para falar de parentela, de primos ou até mesmo de tios. Então, nesse sentido, por causa da questão do dogma mariano, que quer ressaltar o caráter extraordinário da geração de Jesus, do seu lugar, e ao mesmo tempo, de fato, defender a divindade da pessoa de Jesus. Agora, Cleusa, eu vou abrir um outro capítulo aqui. Tem gente que não olha torto quando o padre fala isso, mas
como que eu vou te dizer isso, né? Porque às vezes eu sou meio intempestivo na forma de falar. Desculpa, eu vou falar assim de maneira um pouco direta. O que muda isso? Supondo que Maria tivesse outros filhos, vamos supor assim, é uma questão essencial? Para mim, não. Agora, claro, você viu que eu fiz um caminho bíblico-teológico, que o que a igreja está querendo manter intacta, e eu não deixei de reafirmar em nenhum momento a importância da defesa desse aspecto, por causa, no final das contas, vai bater na questão da dimensão divina, da natureza divina de Jesus. Então, nós continuamos, Cleusa, no respeito a visões contrárias, no respeito a visões distintas, batendo na tecla também com outros argumentos. Onde estão, por exemplo, os outros irmãos de Jesus no momento da cruz? Por que Maria não é entregue para seus filhos biológicos, mas é entregue para o discípulo? Enfim, não sei até que ponto esses argumentos, eles não podem ser vistos isolados. Mas é claro que a igreja, para tentar realmente manter intacto a afirmação da verdade de fé, vai procurar motivos para dizer motivos pelos quais Maria não teve outros filhos. E aí, Cleusa, a gente percebe que o equilíbrio, né, da fé se confronta, né, com outras visões. E aqui é importante o que, Cleusa? Não se fechar para o diálogo. Ser capaz de entender que o outro pode exprimir um parecer que seja contrário ao meu, sem que por isso necessariamente eu tenha que me sentir menos racional no meu ponto de vista, tá? Mas, ou vou dizer assim, que eu tenha que me tornar menos convicto daquilo que eu digo, tá? Não precisa. E eu posso continuar amando o outro, mesmo que ele discorde de mim, tá bom? Cleusa, obrigado pela sua pergunta. E olha que essa próxima pergunta está muito ligada com essa também, Cleusa. Espero que você esteja por aí, porque você vai ver que vai dar para fazer uma ponte também com essa segunda pergunta. A segunda pergunta é da Célia Villanarce. Olha só, Célia, o meu GPS lá onde eu moro não é Villanarce, mas o GPS lá aparece toda aquela região de Villanarce. Então nós somos vizinhos, Célia. Olha só, eu moro lá perto da UCDB. Célia, a pergunta: como foi a morte de São José? Existe algum escrito que relata? Olha só. Cleusa, tá vendo que eu falei que tem uma pergunta? Olha só, do ponto de vista bíblico, a resposta é que nós não temos dados bíblicos. Não. Os dados bíblicos são poucos. Aliás, os dados bíblicos não explicitam uma resposta exata sobre a pergunta que você fez sobre como foi a morte de São José. E de onde vêm as informações que nós temos? Porque, por exemplo, a igreja vai chamar José, entre outros títulos, né, de padroeiro da boa morte. Onde se basa essa tradição para dizer que ele teve uma boa morte? Que na sua morte ele teria nada mais, nada menos ao seu lado do que Maria e Jesus, o Filho de Deus. E onde é que nós nos pautamos? Tem um dado cultural interessante, que o esposo, o noivo, normalmente no tempo de Jesus era muito mais idoso do que a esposa. Maria, diz a tradição, e aqui eu vou usar o termo tradição para dizer que as fontes sérias que nós temos são de tradições que nos chegaram através de informações apócrifas, de informações históricas, né? Mas até certo ponto também um pouco questionáveis, não vou ficar aqui vendendo ilusões, tá? Mas que afirmam realmente que nessas tradições que José era já um homem de certa idade, o que justifica que sua morte tenha sido uma morte, digamos, anterior, no caso, à morte do filho e da própria esposa. Veja que nós temos aqui um outro estudo que está sendo realizado agora, por exemplo,
Gente, eu vou ser muito sincero para vocês aqui, eu não sei qual a base histórica disso, tá? Que José era um homem viúvo, na verdade, e que ele teria outros filhos. É uma coisa possível dentro da cultura de então? Absolutamente possível. Isso é verdade? Não sei, tá? De qualquer forma, eu já dei a primeira resposta. Nós não temos dados bíblicos explícitos, porque não se fala de José depois. Os relatos que tratam de José, gente, está ali no início da infância de Jesus. Depois, aspas, desaparece do Evangelho. Então, provavelmente, né, por exemplo, aos pés da cruz, Maria está, aspas, desamparada. Né? Se José estivesse vivo, não seria a hora dele estar ali ao lado da esposa e do filho, ainda que adotado, né, do filho? Não está. Então, toda a tradição se pautou também em análises de evangelhos apócrifos, que para nós não são fonte oficial, mas tem tradições também, narrativas, eu vou dizer, melhor dizendo, Célia, que passada de comunidades, narrativas orais que se tornaram mais ou menos importantes e que formaram tradições para explicar isso, tá? Então, é isso que se fala exatamente. Nós não temos fontes bíblicas para explicitar isso, mas essas tradições baseadas em narrativas orais, tá certo? Célia, muito obrigado pela sua pergunta. E nós chegamos com a pergunta da Célia no final do segundo bloco. E agora, pausa para mim e para vocês, mas não saia daí porque não demora muito não. Já já a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta já ao programa Respostas. Eu falei para vocês que esse intervalo ia ser muito rápido. Gente, eu gostaria de voltar aqui nesse terceiro bloco para a pergunta da Cleusa, do Nova Lima, porque ela perguntou se Maria teve irmãos de sangue e eu, na minha análise, fiquei concentrado sobre a questão dos irmãos de Jesus, né? Que se Maria teve outros filhos. Mas a pergunta da Cleusa é sobre se Maria teve irmãos de sangue. Olha, uma coisa que a gente precisa dizer aqui, Cleusa, que praticamente aquilo que foi dito sobre a morte. Como foi a morte de José? A mesma coisa vale para a fonte. As fontes das informações. Informação bíblica, niente, nada. Nada, não temos. Indícios, também. Aqui nós precisaríamos, Cleusa, de um estudo mais aprofundado, mas eu vou ser bem sincero para você. Nunca eu tive acesso a alguma fonte que falava sobre irmãos de Maria. Então a gente, do ponto de vista bíblico, nós não temos informação. Do ponto de vista histórico, de tradições também, eu desconheço, mas isso não significa que é provável que possa ter sido. Por quê? Vejam só, no tempo de Jesus as famílias são numerosas, porque filho é sinal de bênção. Quanto mais filhos, e isso em tese não altera nada, né, do ponto de vista. Sei que é uma curiosidade histórica, né, Cleusa, mas do ponto de vista da fé nossa, não repercute nada. Mas seria interessante. E aí, Cleusa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada, vou consultar um professor de história da igreja, que possa, né, dizer se existe algum referencial, alguma tradição que tenha sido passada, que fale, que cite a existência de irmãos de sangue de Maria. Seriam os tios de Jesus, né? Tios ou tias de Jesus. Então é isso, Cleusa. Eu me detive um pouco mais, mas vai relevando aí, porque olha, semestre na universidade, eu sou professor lá, coordenador de curso, começa com tudo. E a cabeça da gente já começa a falhar, né? Nós respondemos também a pergunta da Célia, Vila Nasser, como foi a morte de São José. Sabemos muita pouca coisa, né, Célia? Aquilo que eu disse, que nós não temos dados explícitos da Sagrada Escritura, mas ele é invocado pela igreja como padroeiro da boa morte, baseado na tradição de que, olha só, no seu momento, né, de partida desse mundo, ele tinha nada mais, nada menos que ao seu lado, que o Filho de Deus e Maria. Então, por isso que ele é assim invocado. Mas a tradição diz
que muito provavelmente ele faleceu, tá? Muito antes de Maria, inclusive muito antes da própria morte de Jesus Cristo crucificado. Pergunta da Rosana, eu acho que é Rosana aqui, o D, eu estou na dúvida se é um R ou um D, mas eu acredito que seja Rosana. A Rosana é do bairro Tarsila do Amaral. Fábio, me socorre, Tarsila do Amaral, onde que é? O Fábio diz que não sabe. Saída para Cuiabá. Olha só, o Felipe está dizendo aqui. Felipe vai ser coadjutor do GPS do Fábio. Vai ajudar aqui, né? Coadjutor, tá? Porque o Fábio, meu Deus, onde é isso? Fábio sempre apontava. Agora chegou o Felipe que vai dar uma força para nós, né? Perto do Nova Lima. Olha só, que bacana, viu? Você não é Uber não, né, Felipe? Não. Tá certo. Felipe, obrigado pela informação. Gente, a pergunta da Rosana é uma pergunta muito pertinente, causa um pouquinho de, né, de reação, mas vamos lá, é importante. O que a igreja diz sobre horóscopo, feitiço, bruxaria, amuleto, fita no braço, etc. Muito bem, Rosana, a lista aqui é grande, hein? A lista aqui é grande, hein? Meu Deus. Olha, claro, Rosana, que quando você faz uma pergunta dessas, provavelmente você quer uma resposta que alguém escute, porque para você já está claro, deve estar claro para você que a igreja não podia e não pode admitir esse tipo de crendices, tá? Vou chamar aqui crendices, vamos dar um outro nome, superstição, tá? Mas essas superstições, ainda que de cunho religioso, tem muito dentro da própria igreja? Tem, mas vamos falar baixinho, tá? Ninguém ouviu, tá? Ninguém ouviu, e se precisar eu nego até a morte. Brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a superstição, por ser muito próxima do elemento da fé, né, da religião, dos atos religiosos, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também, tá? Por exemplo, o terço não é amuleto, tá? Não é. E muitas coisas que a gente precisa dar uma abordagem um pouco mais racional das coisas. Sobre horóscopo, eu sempre digo, todas essas superstições, feitiços, bruxarias, caem num perigo muito grave, Rosana. Manipulação do divino. O divino a serviço, né? Isso é diferente de fé, tá? Superstição é muito diferente de fé. Há um abismo. E aqui nós temos a gravidade de todas essas concepções e se pautam nisso. Não terás outros deuses, não vai usar o nome de Deus em vão. Ou seja, na nossa relação com o divino, Deus é Deus. E nós não podemos usar do mundo, das realidades desse mundo, de maneira supersticiosa, a entender a ação do divino como fruto de uma ação humana. Como se Deus pudesse, aspas, ser manipulado pelo humano. Tem uma coisa muito parecida com isso, mas não está na mesma gravidade. As chamadas missas de cura e libertação. Cuidado, cuidado. Isso aí também tem muito no meio protestante. A manipulação do divino. Vamos marcar a hora, dia tal, hora tal, Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer o que Ele quer, meu caro. Deixa Deus ser Deus. Você pode dizer que nós vamos suplicar a Deus que faça um milagre. Agora não somos nós que vamos dizer, olha, Deus tem... É aquele discurso que cai numa manipulação, o discurso, né? Que Deus tem que honrar o que Ele diz. Cuidado. Cuidado, porque Deus prometeu o quê? Ah, mas Ele prometeu o quê? É uma interpretação que você está fazendo da Sagrada Escritura. Você está interpretando a vontade divina. Por isso que eu falo, essa padraiada e esses pastor, esses pregadores de religião, padraiada eu estou falando eu também, que acha que manipula o divino, tem que tomar muito cuidado. E tem gente que gosta dessas coisas. A manipulação do divino é uma coisa triste, muito triste dentro da própria religião. Ah, mas você tem que falar dessas coisas, porque essas coisas estão presentes também dentro das comunidades. Bênção da casa, chama o padre lá. Não é uma magia, gente.
Olha, chega naquela casa, o evangelho deseja a paz esteja nessa casa. Se morar ali um amigo da paz, a paz fica, senão vai embora. Eu já estou gritando demais aqui hoje. Isso que dá ser descendente de italiano, né? Vai embora, não é uma magia. É essa questão também de jogar sal, né? Cuidado, cuidado. Pode fazer essas coisas? Pode, mas no sentido evangélico. Cuidado com essas coisas, sal, água benta, usar essas coisas de maneira supersticiosa. Sabe qual que é a oração que a igreja faz para abençoar a água? Que ali se renove todas as graças oriundas do batismo. Tá relacionado, a água benta está relacionada com a renovação dos dons que eu recebi no batismo e que eu tenho que atuar. Não é com magia, né? Mas tá bom, vamos lá. Sobre o horóscopo, isso aqui é muito presente dentro das comunidades. A nossa bússola não é o horóscopo de manhã cedo. Cristão que levanta de manhã e é como que está dizendo o meu horóscopo hoje. Mas, gente, vai ler o Evangelho. O que o Evangelho está dizendo para você hoje? Ah, que roupa que eu tenho que usar, que eu tenho... Essas superstições, elas são perigosas. Elas são perigosas. Elas minam inclusive a nossa relação e a nossa concepção de Deus, tá? Nós não consultamos horóscopo. Nós consultamos o bispo, o papa, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, né? Sobretudo. Então, cuidado com essa questão do horóscopo. O pessoal às vezes até vem, né? Os jovens gostam. Não, qual que é o seu signo, padre? O que o senhor, né? Calma, né? Eu fico sempre falando, eu brinco também um pouco, no começo brinco, né? Não sei o que, você é taurino, você deve comer demais. Eu não como tanto. Tá bom, às vezes sim, né? Mas, gente, isso aí parece que é uma luva matemática. Não. A influência dos astros, nós acreditamos em que sentido? Você tem que esperar qual é a lua para você plantar? Existe influência, mas influência do nível natural, não sobrenatural, tá? No respeito a visões distintas, mas aqui está perguntando uma pessoa que perguntou o que a igreja diz, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, tá? Horóscopo, feitiço nem se fala, bruxaria, amuletos, né? Essas coisas de fitas no braço. Mas é a fita do Senhor do Bonfim. É um pouco de cuidado, né, com essas coisas, que elas são importantes. O mais importante para nós é a gente ter uma boa relação com Deus, nossa aproximação. Você vai à Eucaristia, você tem uma vida de oração, você é uma pessoa que procura fazer o bem. Gente, você está blindado, você não precisa fazer feitiço, você não precisa fazer bruxaria, né? Porque a nossa força vem do Senhor, vem de Deus, e Deus, a Sagrada Escritura, é o termo que usa lá no Antigo Testamento, abomina. A tradição veterotestamentária, por exemplo, é muito dura com essas coisas. Jesus nos coloca também na estrada da fé. E a fé é altos e baixos, é a cruz do discípulo. Eu quero fazer uma simpatia porque eu quero tirar todos os problemas da minha vida. Não tem como você tirar todos os problemas da sua vida. Não dá, gente. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A fé pressupõe relação com Deus. E Deus às vezes vai fazer tudo que a gente quer do jeito que a gente quer? Não. Quando a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. O que você está querendo dizer? Você está entregando para Deus a liberdade de Deus ser Deus. Deus vai fazer o que é melhor para você, para mim. É o mais fácil? Nem sempre. O melhor nem sempre é o mais fácil. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não entender a nossa fé de maneira supersticiosa. Transformar a fé num discurso supersticioso, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado, Rosana, tá certo? Vamos evitar essas coisas para nós cristãos. A nossa força vem de Deus, vem da fé, e isso que é importante para nós no caminho do seguimento de Cristo. É o discipulado, que integra também dores, sofrimentos. É isso, gente, é isso aí, tá? Alguém está pintando o paraíso para você? Calma, não tá, o paraíso não está aqui, né? E vamos para a última pergunta hoje, porque o tempo está quase acabando. Tá tudo bem por aí, gente? Pode seguir? Então vamos. A equipe aqui está dizendo que está tudo ok. Gilberto Estrela Dalva,
Estrela d'Alva, não vamos precisar do nosso GPS humano, Fábio, com seu coadjutor Felipe? Não precisa, agora eu sei onde é a Estrela d'Alva. Pelo menos alguma coisa da cidade tem que conhecer, né, gente? Pergunta do Gilberto, somos obrigados a crer nas aparições de Nossa Senhora? Não. Agora, quando a igreja reconhece uma aparição, ela vai dizer que ali o elemento sobrenatural, algo de extraordinário aconteceu. Se você confia na mãe, por que você não vai deixar de acreditar? Mas isso é um elemento principal, central para a sua fé? Não. Então, isso que eu falo, as revelações de cunho pessoal são revelações que nunca estão, quando a igreja aprova, nunca estão em contradição com a Sagrada Escritura e com a tradição, mas não são impostas. Não é um elemento dogmático, tá? Por quê? Porque se Maria vai aparecer ou em Lourdes ou em Fátima, né? Como eu creio dessas intervenções de Maria, jamais Maria vai aparecer para dizer alguma coisa que não esteja na revelação. Ou pior ainda, né? Que Maria venha para dizer alguma coisa que está em contradição com aquilo que está revelado. Por quê? Porque o que a gente precisa para ser salvo, já temos. Já temos. Tá? Então, esse é uma distinção das coisas. Por quê? Só que por outro lado, eu não acredito. Tudo bem, mas as razões pelas quais a igreja chega, depois de um determinado processo, que é longo, hein, gente? Primeiro ela vai olhar se os videntes ali não dão com probleminha, né, na cabeça. Então, é séria a coisa. O processo que a igreja faz para chegar a determinar o reconhecimento de uma aparição, e são poucas, tá? Tem muita gente aí vendendo nas redes sociais aparições que não foram reconhecidas pela igreja. E, gente, tem muitas. Meu Deus do céu, cada dia aparece uma. Aqui no Brasil mesmo, diz que hoje já tem análise de uma porção de aparições que as pessoas dizem que estão vendo, tá? E muitas vezes, a grande maioria dessas aparições, a igreja descobre que não está aparecendo ninguém, não. Não tem nada de extraordinário ali, não. Não tem um elemento sobrenatural. Entendeu? E por que a gente precisa ficar tanto atrás dessas coisas, gente? Gente que tem fraqueza na fé. Meu ponto de vista. A coisa mais maravilhosa e mais extraordinária que acontece todo dia nos altares das nossas igrejas é a Eucaristia. Maria apareça, é uma coisa bonita, mas é um dado da nossa fé. Maria acompanha o povo cristão. Aparecendo ou não, Maria nos ama. A sua intercessão é efetiva. Ela existe. Esse é o ponto principal para nós, né? Aparecendo ou não, ela existe. Está presente na vida do cristão, está presente na vida da igreja, nos encaminhando para seu Filho Jesus, tá bom? Gente, obrigado. Eu tenho um pouquinho esse jeito de responder, Gilberto, mas eu espero que você tenha gostado da resposta. Chegamos ao final do programa Respostas. Como de costume, a gente termina pedindo a bênção do nosso bom Deus por intercessão daquela que São Maximiliano Maria Kolbe chamava de Imaculada, que é essa mãe que preservada de todos os males se torna fonte também de graça para todos nós cristãos que queremos fazer nosso caminho para Deus. Então, eu quero pedir que a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada desça sobre todos nós e sobre nós permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão pela sua presença, pela sua participação no programa Respostas. Pode continuar aqui na programação da TV Imaculada. Eu deixo uma saudação carinhosa e a promessa de um reencontro no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.